Eu vou conversar agora com a Wanda Camargo, que é professora e orientadora lá da Unibrasil, e ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre os novos comportamentos e aprendizagem, né? Boa tarde, Wanda. Bem-vinda. Me diz uma coisa, Wanda. A única forma de aprender ainda é através dessas funções racionais? Isso é real ou não? Existem outras formas também? Com certeza. Veja, a primeira forma pela qual nós aprendemos, na verdade, não é racional. Tá? Uma criança, quando nasce, ela aprende por uma forma muito importante que depois, na vida adulta, nós desprezamos, que é a forma que nós podemos chamar de imersão. Tá? Um nenê, quando ele nasce, ele encontra um mundo e ele não tem as funções cerebrais desenvolvidas ainda, nisso que nós chamamos de conhecimento cognitivo, conhecimento racional. Como ele vai aprender? Ele vai aprender por imersão. Ele está naquele ambiente, ele começa a distinguir sons, pessoas, situações. E quando nós falamos, por exemplo, que é importante para aprender um idioma estar no outro país também, é justamente porque a imersão, ela em si, ela transcende o racional. Quando você está imerso numa determinada situação, você aprende sobre ela de certa forma instintivamente, né? Ela não passa só pelo racional. Então essa é a primeira forma, um nenê começa a aprender por imersão, porque esta forma de conhecimento, na verdade, ela toca mais ao emocional do que ao racional. Tá? Há coisas que nós entendemos quando entramos num ambiente novo, instintivamente. E esta é uma forma muito importante de aprendizagem que normalmente o ser humano despreza. Ele esquece que isso é importante, porque ele apenas valoriza o conhecimento racional. Tá? Nós mulheres sabemos disso porque nós mulheres somos ainda um pouco mais emocionais, né? E muitas vezes na nossa civilização é dito não é racional, portanto não é importante, não é uma forma interessante de saber. Não, é sim, esta é a primeira forma. Depois da forma de imersão, aos poucos uma criança vai dominando determinados códigos e formando aquilo que a gente chama de uma paisagem mental, incorporando palavras, porque as palavras não existem antes, por isso esse conhecimento ele é mais intuitivo, porque o nenê não tem palavras, mas ele começa a perceber quem é agradável a ele, quem não é agradável, né? Quais são as situações em que ele pode expor a sua vontade. A vontade existe independente do racional. Depois disso, então, começa uma fase que se chama de conhecimentos primórdios do raciocínio, onde nós vamos ter o domínio das palavras. Portanto, esta é a fase em que nós aprendemos um conhecimento chamado de racional. Imediatamente após isso, nós entramos numa fase que, na verdade, ela é mais evoluída, que é a da imaginação. É quando a criança aprende as palavras e entra no que se pode chamar do jogo de faz de conta. Quando ela entra no jogo de faz de conta, ela está no território da imaginação, que é fundamental para a aprendizagem. Muitas vezes professores se esquecem, inclusive, de que histórias são interessantes para a aprendizagem. Nós aprendemos muito o que nos vem através de história, lembramos das histórias contadas pelos pais, pelos avós, porque nos trazem ensinamentos valorosos. E isto pode ser muito utilizado por professores. Os professores do ensino básico, ensino fundamental e médio, ainda costumam lembrar desse detalhe. Mas os professores do ensino superior, por exemplo, muitas vezes esquecem que esta é uma forma importante de aprendizagem também. Uma vez dominada a questão da imaginação, nós entramos num outro conhecimento, que é um conhecimento motor. Teoria e prática não ocupam o mesmo lugar do cérebro. Portanto, você pode ver, por exemplo, pessoas que fazem cesto muito bem, que conseguem fazer o cesto simultaneamente a uma conversa, simultaneamente a atender um telefone. Por quê? Porque o conhecimento prático que ela utiliza para fazer esse cesto não ocupa a mesma área cerebral em que ela está, digamos, exercendo uma função mais cognitiva, mais racional, né? Que não a impede de exercer. Você consegue, por exemplo, andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, formular uma grande teoria filosófica. Como que você consegue fazer isso? O conhecimento necessário ao andar de bicicleta, ele não necessariamente interfere no teu conhecimento de uma grande teoria filosófica, por exemplo, na tua função que é dita racional.
Depois disso, nós chegamos à última etapa, que na verdade é a mais importante, é a mais difícil de todas, embora ela seja, por outro lado, a mais espontânea, que é o que se chama de intuição. As grandes teorias da raça humana, nós pensamos às vezes, por exemplo, o cientista estava dormindo e ele acordou e sabia a resposta do seu problema. Tá? Newton estava embaixo de uma árvore, caiu uma maçã e ele concebeu a teoria da gravidade. Tá? Este é o momento da intuição, em que imersão, raciocínio, através das palavras, através das teorias, aprendizagem motora e imaginação têm um coroamento. Então, na verdade, a intuição é algo que nós, professores, precisamos lembrar que é importante. Quer dizer, tanto as nossas intuições quanto as intuições de nossos alunos, de nossos colegas. Olha que também. interessante isso. E quando você comentou sobre a questão de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente poderia destacar aí que as mulheres conseguem muito bem fazer essas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, desde estar cozinhando, atendendo o telefone, cuidando dos filhos, quer dizer, meio que a gente poderia colocar até como uma observação feminina ou feminista, né? Como queiram, mas que as mulheres têm essa facilidade, né? Porque sempre lhe foi atribuídas muitas responsabilidades. E no final das contas elas deram conta, nós damos conta aí de todas elas, né? E os homens também têm isso, né? Você citou alguns pensadores, alguns cientistas, mas, né, a questão também de você seguir o teu instinto, de ter aquele sexto sentido também é muito feminina, né? Isso. Na verdade, até em termos de computação, nós dizemos que as mulheres têm processamento paralelo, enquanto os homens têm processamento serial. Né? Eles podem fazer uma coisa após outra, e as mulheres aparentemente podem fazer várias ao mesmo tempo. No entanto, nós não temos grandes registros de intuições femininas. Nós somos conhecidas pela intuição, mas talvez nós não as levemos muito a sério, ou ao longo da história humana, a mulher não desenvolveu. Quando eu disse que a intuição é o coroamento dos conhecimentos, faltou à mulher, historicamente, mais acesso à educação formal e, portanto, mais acesso às funções cognitivas. A intuição vem quando eu estou imersa, quando eu tenho imaginação, isso a mulher tem, quando eu uso toda a minha estrutura cognitiva, a mulher teve pouco acesso, historicamente, às funções cognitivas, e aí sim eu consigo, através da imaginação, deixar a intuição florescer. Então, aparentemente, a intuição feminina, ela está mais ligada ao emocional. A intuição de que o filho possa não estar bem. É uma coisa bem familiar, né? Isso, porque é nesta área que ela desenvolveu-se mais. Agora, né, e isso é muito recente, nós podemos pensar realmente em mulheres educadas como massa, praticamente de 100 anos para cá. Então, possivelmente, nós vamos ter mais mulheres cientistas com grandes intuições também. Maravilha, e vamos torcer os dedinhos aqui, né? Wanda, muito obrigado mais uma vez pela tua entrevista aqui, pela tua vinda, agradeço muitíssimo. Eu quero que você passe para quem está em casa os contatos para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho enquanto coordenadora e orientadora na Unibrasil. Bem, eu sou a presidente da comissão do concurso vestibular da Unibrasil. Quem quiser entrar em contato comigo é vestibular@unibrasil.com.br. Tá certo, Wanda, muito obrigada mais uma vez. Viu? Obrigada.